Gina liga para Pedro e o convida para almoçar. Ele aceita. Augusto incentiva o amigo a dar atenção a Gina. Ernesto pergunta a Helena sobre a vaga de assistente na empresa de banquetes. Ela responde que a vaga já foi preenchida e mente que não conhece a pessoa. Ernesto finge acreditar nela. Andréia liga para uma amiga e diz que gostaria de apresentar a assistente de seu marido ao filho dela. A mulher a aconselha a falar com outra amiga, que tem um vasto círculo social. A pedido de Gina, Nelson compra um carro para Pedro reformar, mas reclama do preço. Nervoso, Ernesto maltrata Mônica. Horácio repreende e pergunta se ele está com problemas com Helena. Ernesto nega e dá uma desculpa qualquer. Nelson entrega o carro para que Pedro reforme e diz que é de um conhecido. Irene fica furiosa ao descobrir que Ernesto e Helena continuam se dando bem, mesmo depois dela ter contado ao cunhado que Samuel está trabalhando na empresa. Pedro está animado em reformar o carro que está em péssimas condições, mas diz a Gina que o conserto vai custar caro. Gina agradece ao pai por manter Pedro ocupado e mais ainda por gastar tanto dinheiro por ela. Nelson quase passa mal ao saber o quanto isso vai lhe custar e avisa que vai descontar do casamento dela. Gabriela convida Samuel para acompanhá-la até a casa de uma amiga à noite. Ele concorda. Gina diz a Pedro que sente saudades dele. Irene liga para conversar com Ernesto. Ele se desculpa e se nega a conversar com ela. Em seguida, Gabriela pede uma roupa emprestada à irmã, mas Irene a trata mal e diz para ela usar suas próprias roupas. Domingo não gosta de saber que Samuel tenha saído com Gabriela. Esther diz para ele não se preocupar, porque Samuel gosta de rosa. Em uma brincadeira com os amigos, Gabriela precisa pagar um castigo romântico que envolve Samuel, e os dois quase se beijam. Mais tarde, no carro, Gabriela diz a Samuel que gostou de sentir seus lábios, mas logo começa a rir e afirma que foi uma brincadeira. Samuel fica inquieto e decide voltar para casa de metrô. Dias depois, Nicolas é liberado pelo médico para brincar com outras crianças que também estão internadas e declara que ele poderá receber visitas. O conserto falso do carro segue na oficina e Nelson não está nada contente com os gastos. Domingo estranha que o dono do veículo ainda não tenha aparecido. Nelson responde que seu conhecido confia muito nele. Pedro recebe uma ligação avisando que Nicolas já pode receber visitas e se sente incluído. Guilhermina diz a Nicolas que chegou sua primeira visita. Pedro entra. Nicolas fica feliz ao vê-lo e corre para abraçá-lo. Os olhinhos de Nicolas brilham ao ouvir Pedro contar sobre o carro que ele está consertando. Gabriela chega ao hospital para visitar Nicolas, mas é informada na recepção que o menino já está com uma pessoa. Sem saber de quem se trata, Gabriela liga imediatamente para Helena e reclama que haviam combinado sobre sua visita a Nicolas. Helena estranha que Nicolas esteja recebendo uma visita e pergunta se Ernesto sabe de algo. Ernesto também não sabe quem está com Nicolas. Em seguida, Gabriela avisa Helena que Pedro está com um menino. Ernesto fica furioso. Pedro diz a Nicolas que trouxe carrinhos para presenteá-lo, mas estão sendo esterilizados. Gina vai até a oficina e Domingo informa que Pedro foi visitar Nicolas. Ernesto e Helena chegam ao hospital. Pedro é informado que há mais pessoas para visitar Nicolas. Nicolas lembra Pedro que ele prometeu voltar sempre.
Na recepção, Ernesto volta a dizer a Pedro que ele não o quer perto do seu filho. Os dois estão a ponto de brigar quando Helena os separa e diz para Pedro ir embora. Ernesto acusa Helena de ser a culpada por tudo isso. Nicolas recebe os carrinhos que Pedro trouxe, quando Ernesto chega para ver o filho. Nicolas conta ao pai o que ele e Pedro conversaram. Helena diz a Gabriela que os ciúmes de Ernesto é pelo medo que Pedro lhe roube o carinho de Nicolas, mas ela não pode evitar que Nicolas sinta carinho por Pedro. Gabriela pensa que pode ser o chamado do sangue. Helena acredita que sim, porque Pedro também sente muito carinho pelo menino. Gabriela conta que Samuel e Esther também. As duas sorriem. A outra amiga de Andréia já tem em vista o pretendente ideal para apresentar a Mônica. Ernesto proíbe o médico de deixar pessoas que não sejam de sua família visitar Nicolas e reclama que Pedro foi avisado. O médico explica que Helena pediu que Pedro fosse informado de tudo. A partir de agora, farão uma lista de pessoas que poderão visitar o menino. Pedro conta ao pai que foi visitar Nicolas, mas encontrou Ernesto e Helena na saída. Domingos aconselha ao filho a esquecer de Nicolas porque ele já tem uma família e não há lugar para ele. Pedro dá razão ao pai, mas garante que não poderá esquecer seu filho. Helena diz a Ernesto que Pedro seria incapaz de dizer algo indevido a Nicolas. Ernesto não gosta que ela defenda Pedro e avisa que já falou com o Dr. Veiga para proibi-lo de passar informações a ele sobre Nicolas. Helena diz que isso é injusto e que Nicolas gosta de Pedro. Também pergunta por ele, mas ela está farta de discussões. Helena e Ernesto estão no carro quando Irene manda mensagem para Helena. Desconfiado, Ernesto exige ver com quem sua mulher está falando e quase provoca um acidente ao tentar tomar o celular dela. Nelson planeja inscrever o carro que Pedro está reformando em um concurso de carros modificados para recuperar o dinheiro que gastou. Ernesto deixa Helena em casa e ela encontra um lindo buquê de rosas com um cartão de Ernesto. Nelson diz a Pedro que seu amigo quer colocar o carro em um concurso. Helena comenta com Irene que Ernesto está com ciúme descontrolado de Pedro. Irene aconselha a irmã a permitir que Pedro e Nicolas continuem se vendo às escondidas. Por telefone, Andréia e sua amiga conversam sobre o possível pretendente de Mônica. Andréia diz que gostaria de conhecê-lo antes, e Horácio escuta a última parte da conversa. Pelo celular de Gabriela, Nicolas relata entusiasmado à sua mãe sobre a visita de Pedro e os carrinhos que ganhou dele. Gina procura Pedro e os dois se reconciliam. Helena insiste que Ernesto deixe Pedro e Nicolas se verem. Ernesto diz sentir medo que Nicolas fique sabendo que é adotado. Helena sugere irem pensando em uma maneira de contar a verdade a Nicolas, antes que ele descubra. Ernesto promete pensar. Horácio pergunta a Andréia com quem ela pretende ter um encontro às cegas e nega estar sentindo ciúmes. Andréia responde que não é para ela. Ele pensa que é para Irene e a critica. Gina informa ao pai que já se reconciliou com Pedro, mas Nelson não desiste de concorrer ao concurso de carros modificados. Depois de fazer amor com o marido, Helena parece triste e pensativa.